quero voltar a falar com você, Salles, falar aqui rapidamente sobre as perspectivas para 2022. O que você acha que vai dar a partir de agora, né? Como é que você acha que o cenário vai se desenhar? A disputa vai ficar polarizada entre Lula e Bolsonaro mesmo? A gente está vendo aí as pesquisas, hoje mesmo saiu uma pesquisa dando Lula com 50-35 no segundo turno. Eu sei que a gente enxerga pesquisas com muita desconfiança, mas elas todas estão convergindo, inclusive de institutos que não são tradicionalmente tão alinhados à esquerda, elas todas estão convergindo ali para uma vantagem do Lula em relação ao Bolsonaro. Eu confesso que eu não consigo, talvez seja eu acabe ficando preso dentro de uma bolha um pouco, não sei se você também, mas eu não consigo enxergar esse apoio todo ao Lula, eu não consigo enxergar esse entusiasmo. Estava tendo uma live do PT agora, o pessoal estava escrevendo aqui nos comentários, que nós estamos com 7 mil pessoas praticamente ao vivo, a live do PT estava com 1.500 e olha lá, o Lula faz lives pequenas, ele é recebido nos lugares sem entusiasmo. Outro dia aquele Guga Noblar, que comenta lá no Pânico, alguém fez uma pergunta para ele cometeu o ridículo, que coisa ridícula, de dizer, não, é que o pessoal não está querendo aglomerar. O que você acha disso, Salles? Você acha que o cenário é esse mesmo? Como é que você acha que as coisas vão se desenrolar? Não, que o Lula tem algum apoio significativo tem, porque o PT tem um percentual de votos cativo, né? O PT tem aí uns 30% de votos, no matter what. Então, isso ele tem mesmo, né? Militância, enfim, tem um público cativo aí em torno dos seus 30%, e aí oscila com esse diferencial que supera esse percentual. Não acho que o Lula tem essa vantagem sobre o Bolsonaro. Acredito que o Bolsonaro está acima do Lula, talvez não esteja muito acima do Lula, porque tem o desgaste natural dos assuntos relacionados à pandemia, dificuldade econômica, inflação no mundo inteiro, que acaba tendo inflação aqui no Brasil também. Enfim, não é fácil você administrar um país em meio a uma pandemia mundial como essa que se arrasta por 2 anos aí, como a do Covid-19. Por outro lado, é importante lembrar que os 2 primeiros anos do governo do Bolsonaro, nós enfrentamos uma oposição, para além do PT e essa turma toda, também do próprio presidente da Câmara, que não deixou o governo fazer grande parte das mudanças e reformas que seriam necessárias e atrapalhou muito o Brasil. Atrapalhou muito. Rodrigo Maia atrapalhou demais o Brasil. E esse papel se inverteu depois da mudança. Tentou dar um golpe, né? Ele tentou dar um golpe. E esse papel se inverteu, né? Hoje é o Rodrigo Pacheco no Senado quem atrapalha, de uma maneira mais discreta, mais elegante, mais educada, mas atrapalha igual, porque é candidato à presidência também, tem lá as instruções do Kassab para fazer essa agenda de criar dificuldades para o governo, e está fazendo isso diuturnamente. Basta ver que todas as reformas, todos os assuntos importantes param no Senado e dali não passam. Então, o que acaba acontecendo? Essa disputa entre o Lula e o Bolsonaro, bastante acirrada. O Lula não vai a lugar nenhum, como você citou bem, só faz evento com plateia controlada, né, com a turma da mortadela, e o Bolsonaro vai a qualquer lugar do Brasil. Tem gente contra? Tem gente contra, faz parte da democracia, mas tem muita gente a favor. E ele vai em todos os lugares. Ele vai no Nordeste, ele vai no Sul, ele vai no Centro-Oeste, ele vai no Norte. Onde ele vai, tem população apoiando o Bolsonaro e tudo mais. Eu acho que as pesquisas, Paulo, elas têm um defeito grave que vai sempre criar uma certa distorção dos números, que é o seguinte: você pode reparar quando você cita, quando elas citam da onde tiraram os números, as consultas são majoritariamente em áreas urbanas, né? E as áreas urbanas é onde concentra a maior parte da população de esquerda. Se você for para cidades mais do interior, regiões do Brasil com mais, digamos assim, conexão com o mundo real, você vai ver que o pessoal é muito mais bolsonarista do que a gente imagina. Então, a pesquisa tem talvez uma distorção metodológica que faz com que os números sejam naturalmente mais tendenciosos para a esquerda. Se isso é feito de propósito ou não, não sei dizer. Acho que há muitos institutos de pesquisa que são vendidos, não vou dizer que são todos, porque não são, mas há muito instituto que faz a pesquisa conforme o gosto do cliente. Então também não dá para sair dando qualquer pesquisa que sai, qualquer
porta dos fundos aí que faz pesquisa, você já sai dizendo, olha lá, nova pesquisa. Não é bem assim, né? Até porque eu sempre falo às pessoas, as pesquisas, eu falo assim, eu gosto de analisar os institutos individualmente, baseado no acerto que eles tiveram nas últimas eleições. E quando você olha, por exemplo, certos institutos, eles sempre erram muito e sempre erram para a esquerda. Então não dá para acreditar nessa. Mas essa metodologia que eu te falei, eu acho que há uma tendência de se fazer pesquisa nos lugares onde é mais fácil. Onde é mais fácil são nas aglomerações urbanas, que, por outro lado, tem mais gente de esquerda. Nas cidades do interior, nas zonas rurais e tudo mais, é mais difícil você fazer pesquisa, ainda que por telefone. Então, naturalmente, o resultado vindo de uma pesquisa feita com o modelo errado vai dar um resultado errado. O Bolsonaro tem muito apoio, o Lula não vai em lugar nenhum. O Bolsonaro tem grandes seguidores na internet, o Lula é isso que você falou, faz umas lives mirradinha. O Lula não vai em lugar que não seja controlado, o Bolsonaro vai em qualquer lugar. Então, assim, tem eleitor do Lula? Claro que tem, mas eu acho que tem mais eleitores do Bolsonaro. E digo mais, eu tenho repetido sempre em todos os programas, desculpe interromper, tenho repetido sempre em todos os programas que eu vou, um cidadão de bem não olha para a cara do barbudo na urna e digita 13 de jeito nenhum. Isso é um ultraje às pessoas que trabalham e têm responsabilidade. A América enfraquecida. Pânico, escassez, opressão, crise. A América e o mundo estão um caos e você precisa entender por quê. Faça sua pré-inscrição agora, clicando no primeiro link na descrição ou acessando www.ofimdaamerica.com. Na linha do que você está dizendo, Salles, eu vou até além. Eu diria que uma pessoa, na hora, mesmo que ela tenha simpatia pelo Lula, ela tem que fazer um assassinato da própria moral na hora de digitar o 13 ali. Eu acho que quando as pessoas forem confrontadas de fato com esse debate de Lula versus Bolsonaro, um homem honesto, claramente honesto, de bem, contra um homem claramente pilantra e comprovadamente pilantra, não importa o que a questão processual o que tem acontecido dentro do processo, todo mundo sabe que o Lula é corrupto, todo mundo sabe que o Lula é culpado, ele não foi inocentado, o processo dele foi anulado, porque o processo foi mal conduzido pelos gênios da Lava Jato, incluindo o Sérgio Moro, mas a culpa dele, o fato de que ele cometeu o crime, ficou muito claro para a população. Então, o sujeito ir lá e apertar o 13 é meio que um suicídio da própria alma dele, e acho que no final as pessoas de bem vão ter muita dificuldade de fazer isso. E o Brasil está cada vez mais com uma base evangélica muito forte, que tem esses valores são muito caros a essa base evangélica. O outro ponto que eu acho interessante, Salles, é que o apoio do Bolsonaro é muito entusiasmado, e é esse apoio que vai para as ruas, etc, etc. Muita gente que está apoiando o Lula, ela não é tão entusiasmada assim. E eu me pergunto, num país que tem 30% de não voto, será que essas pessoas realmente vão sair para votar? Será que as pessoas realmente vão se engajar para ir para as urnas e apertar o 13? Ou será que elas vão dar um migué e acabar não votando e pagando lá a multinha de R$2, sei lá quanto é que está hoje no Brasil, R$5, para você não votar? O Brasil tem muito isso, né? Nas últimas eleições nós já tivemos recordes de votos de não comparecimento às urnas e votos brancos e nulos. Você acha que no final das contas, então, tá Bolsonaro? Eu acho que o Bolsonaro vai ganhar. Eu acho que o Bolsonaro vai ganhar e acho Segundo turno tem, né? É difícil você ganhar uma eleição no primeiro turno no Brasil, né? Porque o país grande, complexo, com várias candidaturas pulverizadas aí, que vão retirando a chance de você ter uma formação majoritária de votos no primeiro turno. Mas não importa se é primeiro ou segundo turno, o que importa é não deixar o PT voltar ao poder. O que acontece se o PT voltar, Salles? Vai voltar a roubalheira. Você que viu dentro de um ministério, você lá de dentro. Volta tudo de novo, volta a roubalheira, volta os esquemas para ajudar os amigos, volta a demagogia, volta esse modelo estatizante, modelo argentino, né, sindicalista. Não tem coisa melhor do que ter tirado o imposto sindical. Quer dizer, a turma vivia mamando, vivendo, um bando de vagabundo aí, vivendo à custa do dinheiro do contribuinte, do trabalhador, sem fazer nada. Então, uma das coisas importantes da reforma trabalhista foi acabar com o imposto sindical. Não tem cabimento isso, você ter uma contribuição compulsória para alguém que não escolhe se quer participar de um sindicato ou não, e um monte de sindicalista milionário aí vivendo às custas do sindicalizado. Isso é o fim da picada.
entendeu? Então, volta o aparelhamento, volta a agenda de gênero, né? Essa agenda progressista no Brasil a favor da liberação das drogas, contra as armas, contra a legítima defesa. Vai voltar o MST a invadir propriedade, vai voltar o MTST, os bolos da vida invadindo propriedade urbana. É isso. Violência que vai voltar a aumentar, né? Volta a vitimização do bandido, né? A criminalização da polícia, dizer que a polícia que é o bandido, a polícia que é o opressor e que o bandido é vítima do processo social. Balela. Tem muito país muito mais pobre que o Brasil e que não tem a violência que tem aqui. Então, isso é resultado de uma agenda tolerante com a criminalidade. A gente tinha que ter uma agenda de tolerância zero, absolutamente zero, né? Acabar com progressão de pena, acabar com saidinha de Natal, visita íntima, onde já se viu o cara tá na cadeia, a pessoa entra para fazer sexo dentro da cadeia. Isso é absurdo, entendeu? Eu acho que tem duas coisas. Primeiro, o PT já disse, o Lula vive dizendo que eles cometeram vários erros, que eles foram bonzinhos demais. Ou seja, um segundo governo, terceiro governo do PT, né? Terceiro ciclo de governo do PT, eles dizem, né? Não é nem eu acho, eles dizem que será mais radical, não será tão moderado quanto os outros dois. E nessa caixinha, eu diria que tem também uma subordinação maior aos interesses chineses, brasileiros, uma subordinação maior aos interesses chineses, tanto porque eles se vendem por questão de grana, quanto se vendem por questão ideológica. E eu digo isso aos meus queridos amigos militares, vem uma transformação radical do Exército e das Forças Armadas brasileiras. Eles não vão aceitar, eles não engolem o fato de que eles só não conseguiram fazer o que queriam ter feito porque o Brasil tem forças armadas diferentes do resto dos países da América Latina. Então, eu acho que além de voltar a tudo isso que você falou, ainda tem esses três agravantes que nós não tínhamos no governo anterior. Salles, e você, cara? Eu vou te falar assim, vou fazer um depoimento aqui, aí você guarda esse depoimento para o futuro e as pessoas também guardam para me cobrar, eu espero que eu não esteja me equivocando. Eu acho você um dos melhores quadros da política brasileira, assim, de um modo geral. É um dos caras mais preparados, mais articulados, mais inteligentes, com bom senso e capacidade de articulação, que é uma coisa que rara, e com a cabeça no lugar também do ponto de vista ideológico. Às vezes nós temos bons homens que falta a eles substância ideológica para eles entenderem a briga nas quais eles estão. E, além de tudo, você tem experiência de mundo real e experiência de governo. No meu mundo ideal, você seria sempre candidato aos mais altos cargos que nós temos por aí. Por outro lado, eu tenho dito, e disse aqui na nossa entrevista, que o Congresso Nacional, a eleição pro Congresso Nacional, ela é fundamental. O Bolsonaro não conseguiu, o presidente Bolsonaro não conseguiu fazer o que deveria ter feito, muito por conta de falta de capacidade dentro do Congresso Nacional. E, às vezes, um homem é capaz, sim, um homem dentro de mais de 500 é capaz, sim, de articular e liderar processos que são muito poderosos lá dentro. Minha pergunta para você, eu li nos jornais que você seria candidato, já li que você seria candidato a senador, já li que você seria candidato a deputado. Você vai ser candidato ao quê? Eu pretendo ser candidato a deputado federal, sou pré-candidato a deputado federal. Pelo Estado de São Paulo? Pelo Estado de São Paulo. Como você colocou... São Paulo pega os melhores nomes, cara, isso me deixa tão revoltado. Pô, vai pro Rio para eu poder votar em você, pô. Eu sou paulista bem paulista mesmo, né? Paulista do Orra meu, aqui é São Paulo, né? Então, eu sou paulista com muito orgulho e uma das coisas mais difíceis para mim, inclusive, de ter sido ministro foi ficar longe de São Paulo. Então, realmente... Mas eu acho que, como você colocou bem, a eleição para o Congresso ela é muito relevante, quer seja para senador ou para deputado federal. Em ambos os casos, as posições, o processo legislativo tem absoluta relevância num regime democrático como o nosso, em que pese as decisões do parlamento tenham sido muito contestadas, sigam sendo muito contestadas, assim como as do executivo, perante o poder judiciário, eu entendo que há inclusive uma invasão das competências, das prerrogativas, né, das funções desses dois poderes, mas de qualquer forma entendo que o Congresso ele tem muita importância e eu pretendo ser candidato, se tudo der certo,
E acho que São Paulo, enfim, tem bons nomes, mas tem outros bons nomes no resto do Brasil também. Então depois você me dá um nome por mensagem, quem são os bons nomes para eu votar no Rio, porque eu estou com dificuldade, eu tenho até alguns amigos eu lá, acho mas... que nós entrevistamos lá no Conservatório, por exemplo, o Mota vai ser... O Roberto? O Roberto Ele Mota... falou que talvez fosse a deputado estadual, mas federal talvez ele seja também, então seria um bom nome, realmente, Roberto é um cara do bem. Se ele for qualquer cargo que ele se candidatar, ele merece muita consideração. Roberto é um cara muito do bem. Um cara muito correto. Deu uma ótima entrevista pra gente no Conservatório. Another COVID record setter. More than 1 million new infections reported nationwide in just 24 hours. It's happening at grocery stores across the country. The largest inflation surge in more than 3 decades. They have to pass it on to the consumer. They have to pass it on to you and me. Dr. Rachel Levine is making history, officially sworn in as the nation's first openly transgender. Want to work with the federal government and do business with us? Get vaccinated. Border bridge slowly starts to thin. New questions about the response by authorities. People are literally clinging on to U.S. military air. More than 66,000 experiencing homelessness in January 2020. 2 presidents who want the world to know that they are on the same page. Dozen companies already blocking or restricting President Trump on their platforms.